Vou chamar aqui então a Ana Aguirre e o Pedro Porto dos Santos, do município de Gramado. O case é projetos piloto de implementação da RUDS no município de Gramado. Metodologia de adaptação de uma consultoria. Então, vamos ter a palavra da consultoria aqui falando conosco um pouquinho hoje. Tem 2 microfones, pode pegar aqui. A palavra é com você. Boa tarde, então, gente. Eu sou a Ana, eu sou arquiteta e urbanista, mestranda em planejamento urbano. Meu nome é Pedro. Meu nome é Pedro. Alô. Não, tá. Meu nome é Pedro, eu sou advogado. Bom, e a gente já teve ontem a apresentação sobre Gramado, né, sobre essa experiência feita pelos técnicos do município. E hoje a gente traz, então, a perspectiva da consultoria, né? A gente faz parte da equipe da consultoria jurídica, que vem assessorando Gramado, coordenada pela Vanessa. E, além de nós dois, fazem também parte da equipe a Vitória, a Escória e a Elisa Utsi, que também são arquitetas, mas não puderam estar hoje no evento. Bom, a consultoria, como o pessoal de Gramado já comentou ontem, ela foi contratada em 2024 a partir de um termo de ajustamento de conduta entre Gramado e o Ministério Público. E essa contratação ela foi voltada para implementar políticas públicas municipais destinadas à regularização fundiária de áreas de interesse social de Gramado. O escopo geral da consultoria é tratar de 24 núcleos do município. 20 deles são áreas de interesse social que estão delimitadas no plano diretor. E outras 4 são áreas que faziam parte do TAC, mas não estão delimitadas como áreas de interesse social. E dentro desse universo que a gente trouxe hoje para apresentar para vocês é a metodologia da consultoria em relação aos projetos piloto, né, que foram também apresentados ontem pela Mari, pela Roberta e pelo Matheus, que são os projetos dos núcleos Imetil e PVC, que foram os projetos que a gente acompanhou até o momento de emissão das CRFs, né, entrega das matrículas individualizadas para os moradores. Então, como um primeiro passo, né, foi necessário entender melhor a situação jurídica. Né? Esses 2 núcleos eles estavam envolvidos numa ação falimentar, né, da empresa Tissot. Depois de começou em 1957, desde então eles estavam fazendo leilões para pagar os credores da ação e ainda restavam 2 núcleos, o PVC e Metil, que os moradores eram ex-empregados e também invasores que acabam entrando pela dinâmica natural. Né? Em 2022, antes de se firmar o TAC, foi feito um termo de acordo da própria ação parlamentar. Dentro dessa ação, o que foi acordado? Foi acordado que a matrícula do PVC e a matrícula do Metil seriam entregues para o município de Gramado, né, para ser feita a regulação fundiária, assim como uma outra matrícula que era basicamente a de proteção ambiental. E aí, com isso foi possibilitado fazer essa regularização, né? Essa era a endereça de recursos que seria feita. Bom, então, a nossa metodologia ela tem essa dimensão do diagnóstico jurídico, em que a gente fez toda a análise do processo, e a dimensão do diagnóstico físico. Aqui, então, para situar vocês, deixa eu olhar na perspectiva de vocês, o núcleo de cá, o da direita é o PVC e o de lá é o Imetil, eles são núcleos próximos, porque os 2 são da propriedade da mesma empresa. São núcleos pequenos, olhando aqui para a perspectiva de Porto Alegre, né? Um tem 45 lotes, o outro tem um pouco menos, 21. E, então, como foi elaborado o nosso diagnóstico físico? Né? A gente fez esse diagnóstico físico em complemento ao jurídico para contextualizar e embasar as recomendações, né, de como proceder com a regularização.
O diagnóstico físico, ele utilizou dados geoespacializados que a Prefeitura de Gramado tem. Eles têm uma base bastante organizada, com dados em relação às vias, aos equipamentos públicos, aos lotes, ao transporte, questões ambientais também. A partir desses dados, então, a gente elaborou mapas em relação às APPs e questões de declividade, dados de risco do Serviço Geológico do Brasil, dados viários, dados de cadastrais, né? Nesse caso aqui era uma única matrícula, não existia, os lotes não estavam delimitados, mas outros núcleos já tinham lotes delimitados. Aqui é o PVC, aqui é o imetil, no mesmo formato de diagnóstico físico. Complementarmente, a gente realizou uma vistoria urbanística em cada núcleo, né, para verificar em loco essas questões. Então, na vistoria, a gente observou a situação das vias, se existiam ou não espaços públicos, a situação da infraestrutura, se as casas tinham medidores de água, de luz individualizados ou não, como era a situação dos lotes, qual era o perfil das construções e questões de meio ambiente e risco. E por último, no diagnóstico do projeto piloto, a gente também utilizou os dados que a assistência social de Gramado já tinha recolhido, porque já tinha sido realizado um cadastro socioeconômico dos moradores, e dentro desse cadastro a Roberta incluiu também questões em relação ao acesso ao abastecimento de água, de luz, de esgoto e em relação à materialidade das casas. Então isso nos deu dados bem precisos para compreender quantos moradores não tinham acesso a alguma dessas questões. E aí, com isso, a gente elaborou as recomendações para proceder com a regularização, né? Nesses dois casos, foram questões de dotar de infraestrutura viária e esgotamento pluvial as vias ou trechos que ainda não possuíam, a instalação de sistemas de esgotamento individuais nos domicílios, que foi constatado que não tinham sistemas adequados, qualificar a infraestrutura de água e de energia elétrica em algumas travessas dos núcleos que não estavam adequadas e verificar, fazer vistorias, né, a equipe da prefeitura realizar vistorias nos núcleos para verificar a situação das casas em APP e das casas em potencial risco. Isso foi realizado, o meio ambiente avaliou que as casas em APP eram uma situação de baixo impacto, que não viabilizava a regularização. A Defesa Civil também visitou os núcleos, verificou situações de potencial risco. Isso. Bem, feito esse diagnóstico, era necessário facilitar então o rito mesmo da REURB, né? Poder botar o processo para frente. O primeiro passo foi a questão da estruturação institucional mesmo, né? Já haviam reuniões numa comissão tratada da regulação fundiária. Através dela foi se construindo o que iria ser o decreto que atribui. O decreto queria trabalhar o UPS no município de Gramado. Enquanto isso, também era feito o diálogo entre as secretarias, mediado pela consultoria, para facilitar o que iria se tornar o fluxo interno, né, como se trabalha a REURB no município. Bom, então, feito tudo isso, uma primeira questão que a gente auxiliou, né, já no momento para a instalação da REURB foi revisar o projeto, o levantamento do projeto que já tinham sido contratados pela prefeitura, já estavam executados, como as gurias comentaram ontem. A gente revisou ali, tinha algumas questões da forma de descrição do memorial, do perímetro, dos pontos e tal, que a gente elaborou recomendações para ajustar e possibilitar a instalação da REURB com o perímetro correto. Aí na sequência... Sim. Eu estava sentado ali com o Luciano do lado. Uma das coisas necessárias é a notificação, né, das pessoas envolvidas no processo, né, tanto os titulares dos confirmantes quanto os interessados. A gente, copiando aqui um pouco o Porto Alegre, a Vitória, uma das pessoas da consultoria, fez um fluxograma das matrículas, mostrando a cadeia dominial para poder identificar quem eram as pessoas que deveriam ser identificadas, né?
Também foi fornecido ao município modelos de pedido de aviso de recebimento, o edital de notificação, né? E também acompanhando enquanto eles juntavam os comprovantes de entrega depois do envio desses ARs. Junto à assistência social e cidadania, né, a gente foi verificando o que eles já tinham de documentação para poder cumprir o que a lei requer, né, para poder depois titular os moradores. A gente fez essa revisão, a gente solicitou a documentação complementar, quando havia dúvida sobre a situação, a gente reunia com os moradores, né, esclarecia as dúvidas, discutia possíveis soluções, né, e também, no caso da REURBE, né, nos casos que acabaram sendo identificados como REURBE, foi feita uma negociação e fixação de contrapartidas para ser padronizado, né, para poder estabelecer um padrão para ser aplicado em todas as situações posteriores. É porque dentro desses núcleos houve alguns lotes que o proprietário não se enquadrava com o RBS. Exato. Em termos de compromisso também, as comissões que a gente estava, que você anteriormente, se discutiu junto com as diversas secretarias como é que seria feito para atuar em cima das recomendações que haviam sido feitas, né, terminar a infraestrutura essencial. Com esse acúmulo, foram construídos os termos de compromisso que possuíam cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, né, com um prazo de 48 meses, estabelecendo, né, discriminadamente quem seriam os responsáveis. Né? Então, ficando tudo bem estabelecido para como é que vai ser feito após a emissão da CRF. A gente assessorou, né, na expedição das várias etapas até a elaboração final da CRF, né, a emissão da CRF, o envio para aqueles de Gramado, a resposta das notas devolutivas, que felizmente não foram de 100 páginas, né, mas deu trabalho de qualquer jeito. Né, e também fomos, né, na entrega dos matrículas, que é a parte mais legal do processo todo. Bom, daí em relação a passos seguintes, né, nos projetos piloto, que são esses, IMETIL e PVC, vai acontecer uma CRF complementar do IMETIL, né, de 3 lotes como REURBS e outros 3 lotes como REURBE. Você comentou, né, ontem eu ouvi mais detalhe, mas é isso, né, houveram 3 pessoas, que é uma família que não se interessou pelo processo, evitou o processo, né, e aí eles acabaram ficando agora uma CRF complementar. E também tem situações de REURBE que já foi feita a negociação, tem que apenas oficializar e terminar o processo para ficarem todos contemplados. E aí, em relação aos outros núcleos, a gente não vai trazer eles aqui, mas só para comentar brevemente, os outros 22, a gente não vai chegar até o momento da CRF dentro dessa contratação, né? O que a gente está elaborando é o diagnóstico prévio à instauração para definir qual é o melhor caminho para a regularização. Nós já entregamos recomendações de 13 núcleos, né? A gente elabora, discute com a prefeitura, encaminha se a estratégia está adequada. E dentro desse universo, tem núcleos que a perspectiva é regularizar através de REURBS, outros através de REURBE, outros em que a recomendação inclui realizar um levantamento socioeconômico, lote a lote, para decidir, né, porque eles estão ali no limiar, que não se tem certeza se seria REURBS ou REURBE, porque Gramado tem um perfil de núcleos assim, que as casas são populares, mas não é aquela baixa renda muito precarizada. E também casos de não incidência de REURB, né, em que, na verdade, se verificou, olhando em detalhe, que se tratava de resoluções de questões de natureza privada e que não cabiam. Uma situação que a gente tem visto agora acontecer bastante, né, fico olhando para a Mariana enquanto eu falo isso, é que houveram muitos bônus legal que acabaram não transferindo depois para os moradores efetivos, né. Então, está acumulando uma grande quantidade de REURB titulatória a ser feita também. Vai ter alguma coisa de infraestrutura a ser feita, às vezes, mas o principal vai ser transferir para os moradores que já estão lá, às vezes, há algum tempo.
algumas das as principais aprendizagens que a gente entende que está tendo no processo. Várias já foram trazidas aqui, né, por outros palestrantes, a importância desse trabalho transdisciplinar constante, porque na consultoria, por mais que a gente tenha setorizado aqui na apresentação o diagnóstico jurídico e o diagnóstico físico, na realidade eles acontecem de forma complementar, né? Porque na análise dos processos muitas vezes tem necessidade de espacializar as questões para compreender de que território está se falando. O diagnóstico físico ele também utiliza insumos que estão dentro dos processos, tanto jurídicos quanto administrativos, materiais que a Prefeitura compartilha conosco. Uma segunda questão muito importante é esse trabalho, essa parceria constante com os técnicos do município, né? Não teria fluído se eles não estivessem disponíveis e trabalhando conosco diariamente. O trabalho social, como já as duas palestrantes anteriores comentaram, ele é essencial. Esses núcleos a gente chegou já com o levantamento socioeconômico realizado, já com o trabalho da Roberta, né, conhecendo casa a casa as situações. E aí, em relação a questões mais pontuais que a gente vem observando, falando da nossa metodologia mesmo, uma questão que a gente viu que é importante e foi evoluindo é realizar uma pré-análise dos processos, porque esses são núcleos que, em geral, eles têm processos judiciais, né? E a gente viu que, em alguns casos, o processo, na verdade, tratava de mais de uma área, por exemplo, e a gente estava realizando inicialmente olhando o diagnóstico para uma área só, precisou complementar, então essa pré-análise é importante. Esse tipo de coisa daria para comentar várias outras situações. E aí, além disso, acho que a inclusão da urbanização e de melhorias de infraestrutura são fundamentais, né? Porque aqui, como todo mundo vem comentando, não é só uma questão de titulação, é uma questão de produção de cidade, né? Dentro da regularização fundiária. E, por fim, esse foco para esse olhar para resolver as questões caso a caso, porque cada núcleo vem sendo muito diferente um do outro, e dentro dos projetos piloto também havia questões de cada morador específicas que tinha que se pensar na solução, né, eram muito variadas. Sim, começa o cadastro com o pai, né? Aí o pai vai embora, fica os filhos. Aí se descobre depois que o pai tinha uma outra família que estava em outro lugar, aí transfere para os filhos. Central de fofoca da Prefeitura é a Regulação Fundiária. É a central da fofoca, né? Sabe de tudo. Sabe de tudo. Sim, aí chega no dia da entrega das matrículas, chega o pai. E a minha matrícula? O que aconteceu com a minha matrícula? Ué, tu sumiu? Cada caso é um caso. É isso, gente. Obrigada. Pessoal de Gramado, se vocês receberem currículos para vaga de emprego de Porto Alegre, vocês neguem, tá? Por favor, tá? Pessoal, neguem. Vai, Rafael. Obrigado, Simone. Boa tarde, meu nome é Rafael. Eu tenho uma dúvida aqui, se eu entendi bem, ali no comecinho da explicação de vocês, eram duas áreas. Uma dessas áreas era uma matrícula só, que não estava dividida em lotes, e era de uma empresa que estava em processo, as duas. E a empresa estava em processo falimentar, isso? Como é que vocês conseguiram a disponibilização dessa matrícula, dessa área, para começar esse processo de regularização? Porque no início, a Tissot Indústria, né, que foi a empresa que entrou no processo de falência, ela tinha diversas matrículas, né, houve uma liquidação dos bens. Né? Sobraram 3. Sobraram essas 3, uma delas era a matrícula onde estava um dos núcleos, a outra matrícula estava outra, e uma terceira matrícula que era basicamente uma área verde. Né? E aí, dentro do processo, é feito esse acordo. Um acordo, já que a prioridade, eu estava relendo recentemente, a prioridade dos créditos era para pagar os credores. Né? O que esse entrou de acordo foi a massa falida entregava essas 3 matrículas para o município, né, com a expectativa da regularização, né, e aí o que sobrasse ficava como pagamento dessa regularização. Né, esse foi um acordo foi feito entre o Ministério Público e o município de Gramado,
fiscalizar, né? Porque houveram outras situações, por exemplo, de outros trabalhadores da fábrica que compraram seus próprios terrenos no processo de leilão. Mas essas duas matrículas não aconteceu isso. Né? Não houve essa possibilidade, seja por questão de renda, seja porque não estava individualizado, né, por diversos motivos. Então, esse acordo entre o Ministério Público e o município foi o que viabilizou a atuação do município de Gramado depois da regularização. Entendi. Então, foi uma doação ao município com essa finalidade de se fazer a regulação fundiária ali, dentro do processo de falência. Exatamente. Não foi propriamente uma doação. Né? Foi um acordo judicial no processo falimentar. O promotor puxou a situação, chamou o município. Tem uma área vazia, né? Tem uma área, não só de APP, tem uma área que sobrou de destinação para o município fazer a infraestrutura. Então, isso é um processo de 85. Como se fosse lá. Definitivamente dentro do processo. Eu pergunto por causa disso, ele já está entendendo. E assim, a grande questão, assim, claro, teve a concordância do síndico, né? Porque eles precisavam encerrar o processo todo e ninguém conseguia enxergar como era possível encerrar. É bem difícil o processo alimentar. Então, o promotor lá, que desde o início eles explicaram assim, nós precisamos encaminhar isso e tal. Então, foi a forma de viabilizar também um processo falimentar. Né? Então, sobra uma matrícula vazia toda que é originária da APP e tem uma outra área que agora aberta também para o município, que ela é remanescente, que eles vão dar alguma destinação, que não, enfim, uma destinação pública em troca da infraestrutura. E essa é uma prática em Gramado não só para esse processo. Eles têm muitos processos, a gente conseguiu identificar no diagnóstico muitos processos que sobram áreas, porque lá no curso da ação judicial, da ação civil pública, né, o próprio promotor dizia, olha, o município faz, mas ele tem que receber algo em troca, né? Áreas para isso que podem, agora a gente está até montando ali um banco de terras, né? Para ter essas áreas remanescentes, tudo para outra finalidade. Ou seja, o município não paga, ele recebe para fazer a regularização. Adorei. E só mais uma coisa da Reurbier ali, né? O que eles acabaram identificando como possibilidade da Reurbier foi reinvestir no próprio loteamento, né? Que foi alguma coisa que surgiu aqui ontem de alguém, também não me lembro mais bem, né? E porque lá a maior dificuldade é fossa, filtro, sumidouro, então eles estabeleceram um critério, tem que fazer do lote dele, da Reurbier, e de mais né? A gente ainda está vendo se né? Está ainda viabilizando. Legal. É isso, gente. Posso encerrar? Agradeço, então, muito a vocês, Pedro.